Bom dia a todos. Eu estou aqui para substituir o grande amigo Osni, para que eu consiga fazer frente a ele. Mas, como tema de reencarnação, acho que eu vou precisar reencarnar muitas vezes ainda para poder chegar perto do Osni. Bom, gente, o tempo é limitado, o nosso tema é extenso. Nós vamos falar sobre a reencarnação e seus mecanismos, né? Muito se fala sobre a reencarnação dentro da doutrina espírita, isso porque é um dos pilares do espiritismo, juntamente com a comunicação com os espíritos, a pluralidade das existências e a vida após a morte. Mas engana-se aqueles que acreditam que a reencarnação é a criação do espiritismo e que ela é também uma exclusividade do espiritismo, já que existem inúmeros trechos sobre a reencarnação ainda até hoje na Bíblia. Então eu separei aqui 3 desses trechos, eu vou ler para vocês para a gente verificar que a reencarnação é muito clara na Bíblia. O primeiro deles, em Mateus capítulo 16, versículos 13 e 14, diz o seguinte: tendo chegado à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem por aí as pessoas que é o Filho do Homem? Eles responderam: umas dizem que é João Batista, outras que é Elias, e outras, enfim, que é Jeremias ou algum dos profetas. E continua no capítulo 17, versículos 10 a 13, dizendo o seguinte: os discípulos lhe perguntaram: por que diziam os escribas que Elias deveria vir antes? Respondeu-lhes: Elias há de vir para restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram com ele o que quiseram. Do mesmo modo também o Filho do Homem está para sofrer de toda parte deles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes tinha falado a respeito de João Batista, que foi a reencarnação de Elias. Logo em seguida, em João capítulo 3, versículos 1 a 8, Jesus, numa conversa com Nicodemos, havia entre os fariseus um chamado de Nicodemos, dos mais importantes entre os judeus. Ele foi encontrar-se com Jesus à noite e lhe disse: Rabi, bem sabemos que é um mestre enviado por Deus, mas ninguém seria capaz de fazer os sinais que tu fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: então eu te afirmo, Nicodemos, então eu te afirmo, esta é a verdade, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como podemos nascer um homem já velho? Porventura, poderá entrar de novo no seio de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: eu vos afirmo, e esta é a verdade, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires do que eu disse, é necessário para vós nascer de novo. O vento sopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem aonde vai. E assim é quem nasce do Espírito. Então nós vemos aqui que existem, além dessas, muitas e muitas outras passagens na Bíblia com o tema de reencarnação. A própria palavra reencarnação, ela já existia na Bíblia. Existiu até muito tempo, depois da criação, vamos dizer assim, da Bíblia, a compilação ali dos ensinamentos dos evangelhos. Porém, ela foi retirada com o passar do tempo, com seus diversos concílios e as suas diversas modificações. A Bíblia perdeu então a palavra reencarnação, que se deu por volta do ano de 553 depois de Cristo, com o concílio de Constantinopla II. Naquela época, o imperador romano chamado Justiniano, ele era casado com uma mulher chamada Teodora. Teodora era uma pessoa terrível, ela era muito ambiciosa e acabava com todos aqueles que se colocavam no seu caminho ou que se opunham às suas bondades. Teodora, porém, ela tinha um passado um pouco nebuloso. Antes de se casar com o imperador Justiniano, ela era prostituta e ela temia que o imperador tivesse o conhecimento desse seu passado.
Então todos aqueles que ameaçavam a dizer para o imperador contar ou trazer essa informação a ele, eram mortos. Até mesmo as suas amigas, suas companheiras ali de tempos passados, ali que volta e meia precisavam dos seus favores e que ameaçavam a contar esse segredo, também foram todas dizimadas. E como a reencarnação naquela época ainda era tida como verdadeira, era tida como uma parte integrante da Bíblia, chegou então até os ouvidos de Teodora de que todo esse mal que ela havia feito para as pessoas, isso acarretaria para ela uma reencarnação muito pesada, uma reencarnação expiatória. Ela voltaria também muito mínima, né? Uma miséria muito grande, com graves deformações, e que todas as suas vítimas estariam esperando um plano espiritual. Então Teodora conseguiu convencer o imperador romano para que ele alterasse a Bíblia, que consequentemente entrou em contato com um papa chamado Virgílio I, que convocou o concílio de Constantinopla II, e assim foi retirada a palavra reencarnação da Bíblia, ficando somente ressurreição. Mas isso é para a gente ver que a reencarnação ela não é uma criação do Espiritismo, e já está lá muito antes da codificação espírita, e ela faz parte também da história da humanidade. Não só ela está ligada à história da humanidade, mas de todo o universo. Então, gente, mas qual será então o conceito dessa reencarnação e quais serão os seus tipos, suas espécies, né? A reencarnação, ela nada mais é do que o processo pelo qual todos os espíritos têm que passar, renascendo sucessivamente em diversos mundos, diversos planetas, até alcançar o seu grau de pureza através das burilações do seu espírito. E aí nós temos dois conceitos aqui, dois pontos principais que nós podemos encaixar, nós podemos ver nesse conceito. O primeiro deles é: nós renascemos diversas vezes em diversos planetas, e aí nós temos a escala evolutiva dos planetas, que são 5 conhecidas. O planeta primitivo, do qual nós viemos, o planeta de provas e expiações, do qual nós estamos, regeneração, para a qual nós estamos prosseguindo, já que nós estamos aí em uma fase de transição planetária, os planetas felizes, e os mundos dos espíritos puros, né? Essa é a última etapa da qual nós iremos um dia chegar lá. Para a gente ter uma ideia, entre mundos primitivos e os mundos felizes, ditosos, na Gênese, ela nos elenca, também no Evangelho segundo o Espiritismo, ela nos mostra que Mercúrio seria aqui no nosso sistema solar um planeta primitivo, já Vênus e Júpiter seriam um planeta ditoso. Mas o segundo ponto aqui que é bom a gente ressaltar no conceito é que nós encarnamos diversas vezes buscando a nossa evolução espiritual, e aí a gente encontra a questão da escala evolutiva dos espíritos também ali nas questões 101 até 113 do Livro dos Espíritos, onde o Espírito, nós temos ali diversas escalas entre os espíritos levianos, zombeteiros, espíritos maléficos, aqueles espíritos neutros, espíritos inteligentes, benevolentes, até chegar o espírito puro, o último grau de evolução. E entre os espíritos puros, o único que nós conhecemos e que passou aqui pelo planeta Terra foi Jesus Cristo. Para a gente ter uma ideia do grau de pureza, de como a gente ainda está no início disso tudo. Jesus Cristo foi um dos espíritos selecionados por Deus para governar o nosso planeta e acompanhar a criação do planeta Terra. Ou seja, se a gente for considerar que o planeta Terra já tem bilhões de anos, e Jesus Cristo naquela época já era um espírito puro, nós vemos o quanto nós somos
pequenos, e o quanto nós ainda temos que caminhar. Depois, nós temos as espécies de reencarnações, e aqui, só para os nossos estudos, nós selecionamos pelo menos 5 tipos de reencarnação. A primeira delas, a mais comum, são as reencarnações provacionais, pelas quais todos nós passamos, são as dificuldades, os contratempos, os obstáculos que nós nos deparamos no dia a dia, todos os dias. Problemas no trabalho, com a família, com os amigos, enfim. Obstáculos esse que nós temos que superar para o nosso progresso. E segundo, as expiatórias, que são provas um pouco mais complicadas, são provas das quais espíritos que têm uma dívida com a providência divina, dívida um pouco mais pesada, nós também conseguimos vê-la diariamente, em todo lugar. São espíritos que vêm com uma doença muito rara, ou doenças incuráveis, até mesmo em alguns casos, deformidades que alteraram o seu perispírito, derivado de consequências de vida passada, que hoje trazem essa marca na carne, para que eles possam expiar as suas dívidas do passado. Também devem suportar com resignação essa expiação. Mas essa expiação não serve somente para o espírito reencarnante, mas também para toda a família, para todo aquele grupo familiar que cerca aquele espírito que vem em necessidade. Aquela família que muitas vezes se une, se agrega para poder ajudar, para poder superar também aquela dificuldade, aquela fase. Em terceiro, nós temos as missionárias. As missionárias são tidas por espíritos já com alto grau de evolução, não necessitam mais, não tem mais aquela obrigação, não necessitam mais reencarnar para evoluir, mas eles o fazem por pura benevolência, por puro amor e caridade que eles têm por nós, e nos ajudam na nossa evolução, a evolução de uma cidade, de um estado, de um país, até mesmo de um planeta. Nós temos aí como exemplo Kardec, Chico, Divaldo, que ainda está vivo, mas diz que a sua jornada já está chegando ao fim, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, também muitos outros vultos que alguns nós tivemos o prazer de conviver com eles, outros não. E também Jesus Cristo. Tamanha foi sua importância que a história da humanidade foi dividida em 2 partes, antes e depois de Jesus. Em quarto, nós temos as reencarnações compulsórias, que ao contrário das missionárias, elas são destinadas a espíritos de uma inferioridade muito grande. Esses espíritos que se comprazem com o mal, habitando as zonas umbralinas, abismais, e não querem reencarnar, eles querem ficar constantemente no local onde eles possam dominar, onde eles possam operar as suas maldades. Porém, eles não têm a consciência de que a reencarnação é necessária, que o progresso é contínuo, que no máximo nós estacionamos. Por isso, esses espíritos, a justiça divina e a misericórdia divina, mais dia menos dia, irão alcançá-los. Por isso, esses espíritos são conduzidos pela espiritualidade superior até uma reencarnação. E essas reencarnações compulsórias está ficando muito clara para nós. Estamos nesse período de transição planetária, é onde é dada a última chance para esses espíritos reencarnarem e aí progredirem, ainda que seja um único degrau na sua jornada evolutiva. E é então que nós vemos nos dias de hoje grandes acontecimentos, grandes atrocidades nas televisões, nos jornais, pessoas sendo dizimadas, queimadas vivas, legionárias, enfim, coisas horríveis acontecendo. E falando, meu Deus, como será que Deus permite isso? Como será que isso acontece? Como será que existe gente assim?
Isso é derivado dessas reencarnações compulsórias. E tudo se encaixa também na providência divina, nos planos divinos. Por último, aqui nós temos as reencarnações imediatas. Essas são derivadas também, são destinadas, melhor dizendo, a espíritos, são mais raras, a espíritos também que cometeram grandes faltas no passado e que possuem uma dívida muito pesada. Então, justamente, a espiritualidade entende por bem fazer com que essa reencarnação seja imediata, praticamente espontânea após o desencarne, justamente liberando não é a palavra correta, mas protegendo esse espírito das suas vítimas, dos seus algozes. Um exemplo disso foi o imperador Constantino, que dizimou muitas vidas, e na época do seu desencarne, a espiritualidade entendeu por bem já praticamente automaticamente reencarná-lo no corpo físico, servindo aquela matéria como uma forma de proteção de suas vítimas, dos seus algozes, agora, fazendo com que durante esse período da reencarnação todas as suas vítimas tivessem o trabalho moral e o crescimento moral, a fim de que esquecessem da vingança, não só para proteger aquele espírito, mas também para que elas pudessem evoluir nesse meio tempo. E aí nós chegamos então no momento da reencarnação. Algumas religiões acreditam que a alma é criada no momento do nascimento. Tudo bem, mas para o Espiritismo ele é um pouco diferente. A reencarnação ela se dá no momento da concepção. Mas isso é muito fácil, sabe? Isso aí a gente sabe já. Só que isso levanta algumas questões também. Questão da fertilização in vitro, do congelamento de embriões, dos métodos contraceptivos e como é que fica essa questão da reencarnação. Só que hoje, infelizmente, nós não vamos poder tratar desse assunto, ainda tem muita coisa pela frente. Mas e quando ela termina, quando a reencarnação chega ao fim? Mas aí é o nascimento. Não vem por aí. Nós vamos ver lá na frente que André Luiz ele nos mostra que a reencarnação, propriamente dita, ela se finaliza mais ou menos em torno, quando a criança já tem 7 anos de vida. E aí é quando os espíritos que acompanharam a reencarnação deixam que aquela criança, aquele ser, continue a sua trajetória. Então, até mais ou menos 7 anos, a criança tem uma ligação muito forte com o plano espiritual. E é muito comum que ela tenha que ela veja espíritos, que ela tenha contato com esse plano espiritual. Então a gente vê falar por aí, mas meu filho tem um amiguinho, que ele não tem um amiguinho imaginário. Muitas vezes pode ser só a criação da criança mesmo, da mente da criança, outras vezes não. Mas também, só fazendo uma adendo aqui, não é bom quando a gente percebe que uma criança já possui a mediunidade ostensiva, não é bom que a gente force essa mediunidade. Isso deve ser conduzido de forma natural. Não é bom ficar perguntando o que está vendo, o que está acontecendo, o que é, por quê, porque isso pode adiantar essa mediunidade e a criança não vai saber lidar com isso. E aí nós chegamos então nos objetivos da reencarnação, que nós dividimos em 3 objetivos. O primeiro deles é o nosso progresso moral e espiritual, o nosso burilamento da nossa alma, do nosso perispírito, através dos nossos resgates das nossas dívidas anteriores, de vidas passadas, seja fazendo bem, seja fazendo uma caridade. Já o segundo objetivo é a reconstrução perispiritual, pois tudo aquilo que nós fazemos para o nosso corpo físico, isso reflete diretamente no nosso perispírito. Portanto,
quando o dano ele é um dano muito leve, o perispírito ele é reconstruído, a erraticidade, pelos benfeitores. Porém, quando o dano é muito grave, ele não é possível essa reconstrução, e numa próxima reencarnação, esse espírito vai voltar com essas marcas, com esses pequenos problemas, trazendo na carne novamente esse pequeno defeito que acometeu o seu perispírito. E o terceiro objetivo é nada mais, nada menos do que o desenvolvimento dos atributos do espírito, que são 4: a inteligência, a consciência, o livre-arbítrio e a vontade. Todos esses objetivos fazem parte da nossa reencarnação. Então eu vou pular, eu ia falar aqui sobre a criação do espírito e os 4 reinos, mas não vai dar tempo. Então eu vou passar aqui, caso dê tempo no finalzinho, então eu já falo aqui para você, a gente retorna. Vamos passar direto então para os mecanismos da reencarnação. Mas para a gente entender esses mecanismos, nós temos que voltar quando o espírito desencarna. E aqui nós dividimos em 6. Primeiro ele passa pela perturbação, que nada mais é do que uma fase de adaptação do espírito ao plano espiritual. Isso varia de espírito para espírito, dependendo da sua evolução. Alguns deles passam dias, essa perturbação, meses, anos, outros até mesmo séculos. Nós podemos ver que existem espíritos aí já de um grau evolutivo muito alto, que sequer passaram por essa fase. É o exemplo de Chico, estava tão acostumado com o plano espiritual, para ele não houve essa necessidade, passou batido, já foi direto. E depois que ele passa por essa fase, que ele já está adaptado ao plano espiritual, o espírito ele chega na segunda fase, ele já tem consciência de si mesmo, ele já sabe que ele desencarnou, então ele tem a sua expansão da sua consciência, e é nessa expansão que ele começa a acessar o seu subconsciente e relembrar da sua última reencarnação, da sua última estada no planeta, e muitas vezes, dependendo do seu merecimento, até mesmo de reencarnações passadas. E aí ele entrevê as suas falhas, ele entrevê os seus tropeços, e isso não só com ele, mas com as outras pessoas, isso lhe traz uma grande angústia, um grande sofrimento, e aí ele passa para a terceira fase, que é o arrependimento. Então ele vendo esses erros que ele cometeu no passado, ele sente uma grande necessidade de voltar e reparar os seus danos, reparar os seus erros com ele mesmo e com os seus ofensores, os seus ofendidos. E aí a gente ouve falar, a gente até já viu, já presenciou, quando o filho chega ali naquela adolescência, naquela fase mais complicada, em uma discussão, ele ergue a voz e fala: é porque eu não pedi para nascer. Realmente, o espírito ele não pede para renascer. O espírito ele implora para renascer. Justamente porque a reencarnação ela não é simples, não é tão básico como nós vimos ali no filme, no nosso lar. O espírito chega ali no Ministério da Reencarnação e fala: opa, já sobe a rampa e já sai do outro lado. Não, o espírito passa por um grande período de aprendizado, uma grande assistência, existe todo um mecanismo envolvido nisso, ele demora muito tempo e logicamente ele deve ter o seu merecimento. O preparo da espiritualidade nós vamos ver que é muito complicado. Depois do arrependimento, o espírito já assistido pelos seus benfeitores, ele começa a traçar o seu plano reencarnatório. Nesse plano reencarnatório já fica subentendido tudo aquilo pelo qual o espírito, quer dizer, quase tudo aquilo pelo qual o espírito vai ter de passar na próxima reencarnação. Ele já sabe quais serão os seus pais, se vai ter irmãos, muitas vezes qual será o seu nome, qual vai ser a sua profissão e até mesmo se vai ter filhos. É lógico, isso não é uma regra, isso acontece para alguns espíritos que têm esse merecimento e essa condição. Logo após
ele passa, então, para a próxima etapa, a quinta etapa, que são as visitas no lar. O espírito, no momento, pouco antes da reencarnação, nós vamos ver isso aí também daqui a pouquinho, ele começa a fazer visitas constantes no seu novo lar. Isso se dá para que ele possa já ir fazendo a sua aproximação fluídica, para que ele possa fazer a sua sintonia fluídica com o espírito dos pais. Ele faz visitas constantes, tanto quando os pais estão em vigília, mas também quando eles estão desdobrados durante o sono. Isso é muito importante, essa sintonia perispiritual, essa sintonia vibracional entre os espíritos, principalmente do reencarnante e da mãe, porque em muitos casos a falta de sintonia pode gerar também até mesmo aborto espontâneo. É lógico, fazendo a ressalva aqui, que nem todo aborto espontâneo é uma falta de sintonia, mas existem casos que pode ser uma falta de sintonia. E por último, já na reencarnação propriamente dita, chegamos à última fase, que é a fase do esquecimento, onde o espírito vai recebendo passes da espiritualidade superior e vai pouco a pouco perdendo a sua consciência, entrando num sono profundo e chegando até o esquecimento de todas as suas faltas, de todas as suas falhas do passado e também de tudo aquilo que ele soube sobre o seu plano reencarnatório, permitindo que ele, numa nova reencarnação, comece do zero, já para que ele possa desenvolver o seu livre-arbítrio, para que ele possa também ter o merecimento pelas suas conquistas. Isso se dá porque nós estamos aqui como uma escola. A nossa reencarnação, a nossa passagem pelo plano material, ela nos funciona como uma escola. Então, tudo aquilo que nós aprendemos na erraticidade, nós temos que aplicar aqui para realmente verificar se nós aprendemos mesmo a lição. Então, um aluno que chega para determinadas provas, com a resposta já em mãos, esse aluno não vai ter o merecimento, ele pode passar por essas provas, mas ele não vai ter o merecimento, ele não vai fixar o aprendizado, ele não vai conseguir lá na frente mostrar que realmente aprendeu. Por isso que nós esquecemos de tudo. Isso é uma das grandes provas da misericórdia que Deus tem por nós. Um dos grandes exemplos de reencarnação, quando nós falamos sobre esse tema na doutrina espírita, é a reencarnação de Segismundo. Segismundo é um personagem do livro de André Luiz, da terceira obra, o livro Missionário da Luz. Segismundo, ele tinha um passado muito triste com os seus novos pais. Então Alexandre, que era instrutor de André Luiz, o convida para participar e para acompanhar esse processo reencarnatório. Então, desde as visitas no lar, André Luiz passa a acompanhar as visitas de Segismundo uma semana antes da reencarnação, já fazendo essa afinização das vibrações, essa sintonia com os espíritos do seu próprio pai, já em desdobramento. E no dia da reencarnação, a espiritualidade superior cerca a casa, protegendo de investidas de espíritos levianos, para que não possam atrapalhar todo aquele processo, que não é algo tão fácil, é algo muito complicado. E já durante o ato sexual, aquele ambiente, ali o quarto é protegido, ali não fica presente nenhum espírito. Em contrapartida, nesse meio tempo, a espiritualidade, num outro cômodo da casa, já começa a preparar o espírito reencarnante, aplicando-lhe passes magnéticos, fazendo com que ele vá perdendo a sua consciência, entrando num sono profundo e, consequentemente, reduzindo o seu perispírito. E aqui no livro ele diz, até chegar no tamanho de um bebê pequeno, que nós podemos interpretar como um feto. E após o ato
os pais já se encontram em sono profundo e seus espíritos já estão se desdobrando, então a espiritualidade ali já começa a escolher dentre os espermatozoides. Olha para a gente ver como é complexo. Dentre os espermatozoides, o que traz a carga genética mais favorável para que o espírito reencarnante possa seguir o seu plano reencarnatório. Então eles também aplicam passes nesses espermatozoides para que ele ganhe força e chegue até o óvulo fecundando. E é nesse momento, então, que o espírito, já com o seu reencarnante, com o seu perispírito reduzido, é levado até o quarto, onde é feita a primeira ligação entre perispíritos da mãe e do espírito reencarnante, para posteriormente ser feita a ligação do espírito na carne, juntamente com aquele embrião. E aí sim a reencarnação começa e ela se finaliza, como André Luiz nos diz, até o 7º ano de vida dessa criança. Claro, Gustavo, legal, mas essa questão de diminuição, de redução do perispírito, como é que funciona? Bom, funciona da seguinte forma. Benefeito de Toledo, no livro Passes e Curas Espirituais, ele nos explica que o nosso corpo espiritual ele é dividido em duas polaridades. O lado esquerdo é o lado negativo e o lado direito ele é o lado positivo. E nós possuímos dois campos energéticos, dois campos fluídicos em volta de nós, duas auras. A externa, ela é positiva, ela gira em sentido anti-horário, ela possui a força constritiva. Em contrapartida, o campo interno, ela possui a energia negativa, girando em sentido horário, possui a força centrípeta, expandindo essas energias. Ambos esses campos se atraem e se repelem constantemente, com forças equivalentes. Já Gilson Freire, no livro Ícaro Redimido, que conta a história de Santos Dumont do plano espiritual, quem ainda não leu, é um livro excelente, que trata muito bem sobre o suicídio, as consequências do suicídio. Ele foi ditado pelo espírito Adamastor, e ele nos traz, ele diz o seguinte, que essa força constritiva, ela minimiza o nosso tônus vital, ela desacelera o nosso metabolismo, ela tem o papel de fazer com que as nossas células vão se degenerando e também ela nos traz a morte no corpo físico. Em contrapartida, essa força expansiva, ela já aumenta o nosso tônus vital, ela acelera o nosso metabolismo, ela nos dá um impulso à vida, ela tem o papel da criação. Mas não é só no nosso corpo espiritual que nós vemos duas forças contrárias em constante movimento, mas é em todo o universo. Diariamente nós estamos em contato com isso. Nós temos aí o dia e a noite, a vida e a morte, né? O amor e o ódio. São forças também contrárias que estão atraindo e se repelindo constantemente. E aí a ciência nos trouxe a terceira lei de Newton, a lei de ação e reação. Diz, né, que toda ação há sempre uma reação contrária na mesma intensidade. Mas Gilson Freire, ele nos mostra que essas duas forças, ele nos cita o exemplo, essas duas forças se assemelham a uma mola. Quando nós contraímos essa mola, essa força constritiva está atuando, enquanto a força expansiva, ela está lá presente, porém ela está retraída. Já quando nós soltamos essa mola, a força constritiva, ela perde energia, e a expansiva, ela vai ganhando espaço, e a mola retorna então ao seu tamanho original. Então, quando os espíritos estão para reencarnar,
e aí nós voltamos ali na reencarnação que seja junto. A espiritualidade, os médicos e enfermeiros, toda a equipe espiritual que está responsável pelaquele reencarnante, eles passam a aplicar passes magnéticos naquele espírito reencarnante, ativando aquela aura externa, fazendo com que ela gire mais rápido, ganhe mais força, ativando então a força constritiva, reduzindo pouco a pouco o perispírito daquele ser, até chegar no momento, e aqui no livro Ícaro Redimido eles explicam que chega ao tamanho de uma célula, dependendo da evolução daquele espírito, para que daí sim possa ser feita a ligação do espírito e da carne. E é nesse momento então que todo esse mecanismo automaticamente se inverte. E daí a força expansiva começa a ganhar energia, começa a ganhar espaço e começa o processo de reprodução celular, a mórula, a gástula, a plástula. Né? E aí então o perispírito vai formatando, ele vai modelando aquele corpo físico que está renascendo naquele momento. E esse processo, essa força expansiva, ela continua até a nossa maturidade, momento em que automaticamente esse processo se inverte e a força constritiva vai ganhando energia, vai ganhando força e nós começamos a perder o nosso tônus, nós começamos a degenerar as nossas células e aí o nosso processo de envelhecimento começa de novo. Esse ciclo é constante e não termina nunca. Mas a reencarnação, ela é uma das maiores, é onde nós podemos ver a providência divina atuando, os maiores exemplos, não só das leis de causa e efeito, mas da lei de amor, da lei de misericórdia e de justiça. É onde nós podemos ter a noção de que tudo aquilo que nós fizemos no passado reflete hoje, tudo aquilo que nós fazemos hoje refletirá amanhã. Então, e isso fica muito claro quando nós tratamos dos suicidas, que o suicídio, nas palavras de Bezerra de Menezes, é o crime mais afrontoso aos olhos de Deus. E aí, eu vou lembrar para vocês aqui um especial de Natal de 1985, na Rede Manchete, em que a Hebe Camargo e a Nair Belo entrevistavam o Chico Xavier, isso aí tem na internet também, e elas perguntaram a ele a respeito das crianças excepcionais. E Chico disse que as crianças excepcionais foram suicidas recentes, que numa vida passada, num ato impensado, retiraram a sua própria vida através, ele cita o exemplo de um tiro na cabeça, e de repente esse projétil atingiu a área do cérebro responsável pela razão, responsável aí pelo raciocínio. Então agora eles vêm com essa excepcionalidade. Se atingisse a área responsável pela visão, viriam com a cegueira, pela responsável pela fala, pela mudez e assim por diante. Mas Chico, nesse especial, ele conta uma história que, para mim, eu acho que é uma das histórias de Chico, das mais belas. Ele diz o seguinte, que uma vez em Uberaba, depois das reuniões, uma mulher veio procurá-lo, desesperada. Ela tinha uma filha excepcional, ela estava muito amargurada com isso, não pelo fato ela ter essa filha excepcional que ela amava muito, mas por todo o preconceito que ela vinha sofrendo, por todas as injustiças, e ela sentia muita raiva por causa disso. Então nesse momento Emmanuel aparece para Chico e diz o seguinte, Chico transmite exatamente essas palavras: a maternidade é um privilégio que Deus concedeu à mulher. Então toda mulher desfruta desse privilégio da providência divina. Mas os filhos excepcionais são confiados tão somente às grandes mulheres que têm a capacidade de amar ao infinito. Ou seja, aquela mulher que se sentia oprimida pela sociedade,
pelo fato do preconceito que vinha sofrendo, na verdade, ela era uma pessoa abençoada. Ela recebeu no seu seio materno uma pessoa que teve seus problemas nas vidas passadas, e que hoje, na verdade, ela era uma pessoa abençoada. Olha só a lição que fica para ela, né? A virada do sentimento que trouxe essa mensagem. E aí nós temos alguns outros exemplos, alguns tipos de nanismo, também as crianças anencéfalas. Nós sabemos que foram pessoas que em vidas passadas também se suicidaram, se atirando de prédios, de precipícios, até mesmo frente a carros, a trens, danificando o seu corpo físico, consequentemente seu perispírito. E hoje eles trazem essas marcas terríveis. Os esquizofrênicos são homicidas seguidos de suicídio. Os esquizofrênicos, eles trazem esse sentimento de culpa, já que o suicídio é uma ilusão. Eles veem que depois, no plano espiritual, aquele problema que eles esperavam resolver, aquele problema continua, pois a vida continua. Então eles trazem esse sentimento de culpa muito grande, e isso prejudica o seu psicológico numa próxima reencarnação. Também as suas vítimas, que buscam a vingança constantemente, o assediam e o obsidiam. Muitas vezes é muito comum o esquizofrênico ver pessoas que não estão lá, ou então também escutar vozes pedindo para que cometam alguns crimes ou até mesmo que se mate. Já as crianças autistas e os hiperativos, que não são suicidas, mas aqui a título de exemplo, são espíritos já de uma evolução intelectual mais adiantada. Esses espíritos, muitas vezes, o corpo físico não comporta essa evolução intelectual. Então, em alguns casos, no caso do autismo, eles acabam se fechando, se guardando no seu próprio corpo físico. Nós temos ali grandes exemplos de autistas que são exímios matemáticos, têm uma memória fantástica, que conseguem fazer trabalhos no campo artístico extraordinários. E também os hiperativos, essa evolução, aquele raciocínio acelerado, não comporta também, o corpo físico não comporta, e por isso eles têm essa necessidade de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Bom, gente, então era isso que eu tinha para falar para vocês. O nosso tempo já se encerrou. Agradeço aqui pela oportunidade da casa e pela presença de vocês também, por todo o tempo que vocês dispuseram aqui para me ouvir hoje. Muito obrigado. Bom domingo para vocês.